Samuel 17, 32. Amém? Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi contra o filisteu: não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio o leão ou o urso, e tomou um dos cordeiros do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Verso 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Verso 47 diz assim, 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E você diz amém. Amém. Pode se assentar, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar ao seu coração. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus, eis-nos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva e poderosa. Ó Deus, fale conosco, nos dá graça, que nós possamos ter ouvidos sensíveis a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós nos deparamos aqui, se não o mais, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. A passagem onde há um confronto, na verdade não foi nem uma luta, foi o princípio de uma luta entre Davi e Golias. Davi de pequena estatura e Golias um gigante. Aos olhos humanos seria impossível aos olhos humanos Davi sair vencedor. Até mesmo porque o rei Saul, ele disse que Golias era guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, desde quando Golias era novo, Saul estava dizendo para Davi que desde quando era moço, desde quando era novo, ele já era experimentado nas batalhas, já era experimentado nas guerras. E no decorrer do texto a Bíblia mostra que Golias, ele era o campeão dos filisteus. Ou seja, se tinha uma luta, se tinha uma batalha, podia chamar Golias, que a vitória era certa. Então, aonde eles entravam nas batalhas contra os adversários, a vitória era certa. Assim era com eles, porque eles tinham o seu campeão, eles tinham aquele a quem eles depositavam a sua confiança diante das batalhas. Mas só que até então eles só tinham lutado, eles só tinham guerreado, eles só tinham escravizado, eles só tinham humilhado nações, pessoas
que não conheciam o Deus Todo-Poderoso, que confiavam no Deus Todo-Poderoso. Então o adversário da nossa alma, ele consegue aprisionar, ele consegue dominar, ele consegue, enfim, escravizar pessoas que não conhecem o Deus que fez os céus e a terra. Porque quando ele se depara com um homem e uma mulher que conhece e tem intimidade com o Deus que fez os céus e a terra, a derrota dele é certa, porque diante de nós está um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que é todo poderoso, um Deus que dá vitória naquele que nele confia. E se tem alguém que confia nesse Deus, não fique em silêncio nessa casa, aplauda e glorifique esse Deus todo-poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia diz então que Davi saiu vencedor, saiu triunfante, saiu dali com a cabeça do adversário nas mãos, porque ele mesmo tinha proferido: ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu ferir-te-ei e arrancarei a sua cabeça. Essa foi a palavra de Davi, e assim sucedeu. Então, como Davi venceu essa batalha? Como Davi saiu dali triunfante? No decorrer do texto, dos versículos que lemos, nós vamos ver por que Davi saiu dali vencedor. E como nós, diante das batalhas, diante dos gigantes, dos levantes, como nós saímos vencedores. A Bíblia diz que quando Davi chega no arraial dos filisteus, quando ele vem trazer alimento para os seus irmãos, quando ele vem trazer ali uns 10 queijos para o rei, enviado pelo seu pai Jessé, Davi chega no arraial e se depara com um quadro lastimável, porque na mente de Davi, quando ele chegasse lá, ele teria boas notícias. Na mente dele, quando ele chegasse lá, o exército de Deus estaria vencendo a batalha. Mas para a decepção de Davi, quando ele chega, ele se depara com um quadro totalmente diferente daquilo que ele imaginava. A Bíblia diz que quando ele chega, ele escuta o gigante Golias afrontando o povo de Deus, afrontando o povo do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que, ao invés de Davi ver eles se levantando e indo contra o gigante, a Bíblia mostra que, ao invés deles enfrentarem o gigante, todos eles fugiam, todos eles se amedrontavam. Então Davi chega diante do rei Saul. Quando Saul escuta o diálogo de Davi quando Davi chega no arraial, a Bíblia diz que Saul manda chamar Davi. E quando Saul se depara com Davi, ele vê um menino pequeno. Ele vê um menino que aos olhos humanos ninguém dava nada, ninguém confiava, enfim, para muitos Davi era apenas um garoto de recado, um cuidador de ovelhas e por aí vai. Mas guerreiro, quem olhava para Davi não dava nada. Como diz por aí, não dava uma prata, não dava um centavo pela vida de Davi. A Bíblia diz então que quando Davi chega, Saul então olha para Davi e fala com Davi e libera uma palavra para Davi: Davi, você ainda é moço, você ainda é moço. E quando Davi se aproxima de Saul, a primeira palavra de Davi é essa, mediante aquilo que ele tinha enxergado. Ele disse: olha, ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Ou seja,
para vencer as batalhas, para vencer os gigantes, para vencer aquilo que vem contra a nossa vida, nós temos que ser homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres que não fogem diante dos levantes, diante dos gigantes, diante dos pratos, diante das situações que o adversário tem oferecido para que nós venhamos a tombar, para que nós venhamos, enfim, perder o foco daquilo que Deus havia preparado para nós. Então a palavra de Davi foi essa: ninguém perca a coragem. Era como se Davi estivesse dizendo: olha, se não tem corajoso neste lugar, acabou de chegar um. Se não tem quem enfrente esse gigante, acabou de chegar um. Chegou alguém de coragem. Então Davi liberou uma palavra: ninguém perca a coragem. E eu imagino alguém pensando: mas Davi é doido? Como assim ninguém perca a coragem? Olha o tamanho desse gigante. Meu irmão, um homem e uma mulher que tem coragem, ele sabe o tamanho do Deus que ele serve. Aleluia. Vou te contar uma história. Houve um menino que estava com o seu pai. E o seu pai, então, caminhando com aquele menino, o menino faz uma pergunta para o seu pai. Ele diz: pai, qual que é o tamanho de Deus? A história diz que o pai olha para o menino, olha para o céu e avista um avião. Aí o pai olha, tá vendo aquele avião? Estou vendo, pai. Mas ele está tão pequeno. Ele é tão pequeno. Eu estou vendo ele daqui, mas ele está tão pequeno. Diz a história que o pai então leva o menino lá no aeroporto. Chega lá e se depara com aquele mesmo avião. Está vendo aqui, meu filho? Esse avião é aquele que você viu lá. Olha, pai, mas lá ele era tão pequeno. E agora eu estou vendo ele está tão grande. Ele é imenso. O pai olha para o menino e diz: olha, assim é o homem diante de Deus. Quanto mais distante ele estiver de Deus, ele sempre vai enxergar Deus como um Deus pequeno. Mas quanto mais próximo ele estiver de Deus, ele vai enxergar um Deus grande. Quanto mais perto de Deus, maior será Deus na vida dele. Então este povo enxergava Deus como um Deus pequeno, como um Deus que não tinha capacidade de dar vitória para ele diante daquele gigante. O medo faz isso, faz nós esquecermos o tamanho do Deus que nós servimos. O medo nos afasta do nosso Deus. O medo nos afasta das vitórias que Deus tem para a nossa vida. O Evangelho é para corajoso. Servir a Deus é para quem tem coragem. Quando Deus, eu gosto sempre de usar esse exemplo, que é um exemplo clássico. Deus diz para Gideão: Gideão, eu vou te dar vitória diante dos inimigos. E a Bíblia diz que os medianitas, eles vinham como uma nuvem de gafanhoto. Eu não sei se você já viu, ao vivo ou pela TV, uma nuvem de gafanhotos. É uma nuvem negra, você não tem como você contar de tantos gafanhotos, e onde eles passam, eles deixam estrago nas plantações. E a Bíblia diz que os medianitas vinham assim, como uma nuvem de gafanhotos.
E Deus fala: Gideão, eu vou te dar vitória. E você vai derrotar os inimigos como se fosse um só homem. Mas como assim, Deus? A Bíblia diz então que Deus dá ordem para que ele ajuntasse o exército. A Bíblia diz então que ele ajunta diante de si 32 mil homens. Quantos? Quantos? 32 mil homens. 32 mil. E a Bíblia diz então que Deus olha, Gideão olha, e Deus fala com Gideão: Gideão, tem muita gente. Deus libera apenas uma palavra: Gideão, manda dizer, apregoa no meio do povo, quem for medroso e covarde, pode ir embora. A Bíblia diz que desses 32 mil homens, 22 mil foram embora. 22 mil covardes. Porque Deus está falando: Gideão, eu não posso e não vou dar vitória para quem é covarde. Basta o inimigo dar uma palavrinha, ele já treme na base. Basta o inimigo, porque a Bíblia diz que quando Golias levantava, meu irmão, Golias não vinha com o exército, não, era só ele. E ele diz: olha, não precisa ter guerra, não precisa ninguém se cansar numa batalha, basta apenas um homem me encarar, e se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Esse foi o desafio. Mas mesmo assim, todos correram. Eram todos um exército que tinha título de exército de Deus, exército do Deus vivo. Então não basta ter título de crente, título de servo, se na hora que o gigante se levanta, eu me amedronto e diz: não consigo, não dá. Cadê o tamanho do seu Deus? Assim é que você enxerga o tamanho do seu Deus. Quando você limita o que Deus pode fazer, assim é você colocando o tamanho do seu Deus. A Bíblia diz então que Golias, segundo os historiadores, ele tinha mais ou menos 3 metros e 20. 3 metros e 20 nessa porta. Ele não passa nessa porta aqui. Ele tem que abaixar para entrar. A Bíblia diz então que Davi disse: ninguém perca a coragem. Então, primeiro item, primeira característica que fez com que Davi vencesse: coragem. Quando Deus chama Josué, a primeira palavra que Deus diz para Josué: ser forte e corajoso. Coragem. Coragem para rejeitar esse mundo. Coragem para rejeitar as ofertas de Satanás. Coragem para dizer não ao pecado. Coragem para dizer não àquilo que o diabo tem colocado diante dos nossos olhos. Coragem. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a própria vontade é só para quem tem coragem. Coragem. Davi disse: ninguém perca coragem. Teu servo irá e pelejará contra ele. A pessoa corajosa, ele entra em batalhas que não é responsabilidade dele. A pessoa que tem coragem, ele assume responsabilidade, muitas vezes, que não é para ele assumir. Por isso que eu bato palma para muitas mães
que infelizmente conheceu um covarde que deixou com o filho e foi embora. O que a mãe fez? Vou abraçar essa causa. Se ele não teve coragem de assumir, eu vou ter coragem e vou criar minha família. Isso é coragem, meu irmão. E vice-versa. E vice-versa. Eu dei o exemplo que a gente vê mais mães fazendo isso. Isso é quem tem coragem de assumir a responsabilidade. A Bíblia diz então que Saul olha Davi. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. E você ainda é moço. Aquele que está determinado a vencer. Ele não foge diante dos desafios. Golias lançou um desafio. Olha, se tem um homem para me encarar, é só vir. Tem alguém? Desafio, meu irmão. Todos os dias nós somos desafiados a rejeitar as coisas desse mundo e também somos desafiados a rejeitar a vontade da nossa carne. A nossa vida é um desafio. A nossa vida ela é pautada de desafios. E todos aqueles que encaram o desafio saem triunfantes. Todos aqueles que têm coragem de aceitar os desafios que a vida lhe impõe, que não recua, porque a Bíblia diz que o próprio Deus diz: olha, a minha alma não tem prazer, eu não tenho prazer na alma que retrocede, naquele que volta atrás, naquele que não recua diante dos desafios. A Bíblia diz então que Davi diz: teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ou seja, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. E quando Deus olha para a terra, Deus diz: eu posso depositar vitória na vida desse rapaz, porque ele é corajoso, ele não corre, não foge diante dos desafios. Terceiro, a Bíblia diz que quando Saul diz: olha, Davi, você ainda é moço. Davi olha para ele: escute aqui, ô Saul, eu estava lá no pasto, apacentando as ovelhas do meu pai. De repente, apareceu um urso. Eu fui para cima dele. Quando ele abocanhou uma ovelha do rebanho, eu fui para cima dele, arranquei a ovelha da sua boca, feri ele e matei. E tem mais, teve um outro dia que apareceu um leão, conhecido como o rei das selvas. E o leão é assim. O leão, meu irmão, quando o leão parte para cima de uma presa, a resposta é: ou corre ou morre. Ou corre ou morre. O leão, a Bíblia diz que o leão ele não para por nada. Quando ele vai para cima da sua vítima, ele só para morto. É só quando a bala acerta, ou seja, no ponto vital dele, mata o leão. Enquanto ele tiver vida, ele não deixa de ir para cima. E foi isso que Davi disse: olha, e outro dia veio um leão, da mesma forma, igual uma ovelha, eu fui para cima dele, arranquei a ovelha, agarrei ele pela barba e feri ele. E Davi disse: o mesmo Deus que me deu vitória diante do urso e do leão é o mesmo que vai me dar vitória diante desse filisteu. O que Davi era? Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Experiência com Deus. Nós queremos vitória, mas não queremos ter experiência com Deus. As nossas vitórias, elas passam
pelas experiências da vida. Quantas situações, meu irmão, minha irmã, você passou, nós passamos. Quantas experiências que nós tivemos, algumas amargas, algumas dolorosas, mas isso não nos matou. Isso não nos matou. Por isso, hoje nós estamos aqui e podemos adorar esse Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado. Mas Deus quer que nós venhamos buscar experiências com Ele. Temos experiências na vida, temos, mas Deus quer que nós venhamos ter experiências com Ele. Davi disse: eu tenho experiência com meu Deus. O mesmo Deus que me deu vitória contra o leão, contra o urso, é o mesmo que vai me dar vitória contra esse filisteu. Tem gente que quer derrubar gigante, mas ainda não passou nem pelo leão e pelo urso. Ainda nem encarou o leão e o urso e quer derrubar gigante. A Bíblia diz que Davi olha para Saul e disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O que Davi disse? O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e assim será, e me livrará das mãos desses filisteus. Ou seja, Davi confiava plenamente no Senhor. Davi confiava plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Davi tinha sua confiança no Deus que ele servia. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos ter uma confiança plena nele. Porque falar que confia em Deus quando está tudo bem é muito fácil. Falar que confia em Deus quando está tudo uma maravilha, quando até nem cuspir, como diz um pregador por aí, que nem cuspir em qualquer lugar você pode cuspir, que até a saliva é abençoada, é muito fácil. Quero ver confiar em Deus quando o gigante diz: me encara. Quando você entra no barco e o barco está calmo, de repente levanta a tempestade. Aí que nós provamos se nós confiamos em Deus ou não. Os discípulos, quando Jesus estava fazendo milagre, multiplicando pães e peixe, estava adorando, estava glorificando e dizendo verdadeiramente é o Filho de Deus, e Deus está conosco. De repente, quando levanta a tempestade, eles começam: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos perecer, nós vamos morrer nesse mar. Aí Jesus olha para eles: cadê a fé de vocês? Em outras palavras, cadê a confiança de vocês? Confiar em milagre em terra firme é muito fácil. Quero ver confiar em milagre é quando o barco está prestes a afundar. É quando a canoa está prestes a virar. É aí que nós provamos. Confiar em Deus quando Deus derrama maná, quando Deus faz água da rocha, quando Deus faz água amarga ficar doce, é muito fácil. Confiar em Deus, quer ver confiar em Deus é na hora que você olha para um lado, tem um mar, olha para o outro, tem montanha, para o outro, olha para trás, tem os inimigos dizendo: olha,
nós vamos aprisionar, e quem resistir vai morrer. É isso, é nessa hora que nós provamos. Porque o povo se viu no chamado beco sem saída. Só que quem está com Deus, Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz caminho aparecer aonde não existe. Deus faz um milagre acontecer quando tudo diz que não. Mas para isso temos que confiar no Senhor plenamente. A Bíblia diz que Paulo e Silas entram numa cidade. Vem uma menina com espírito de adivinhação. A Bíblia diz que ela tinha 13 senhores. Ou seja, 13 homens que pagavam, que compravam a vida daquela moça para que ela adivinhasse. Eles ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela menina. Mas aquilo era um espírito maligno que estava na vida dela. E a questão que Paulo e Silas chegam, e Paulo então percebe que era um espírito maligno, e diz para ela: espírito maligno, sai dela. E o espírito saiu. E aquela menina já não adivinhava mais nada, porque o espírito maligno tinha batido em retirada. Na verdade, ela não adivinhava, era tudo engano. Como muitas pessoas às vezes vão num centro de espírita, baixa um espírito, um demônio no corpo da pessoa, começa a falar coisas que aquele demônio já viu a pessoa fazendo, falando, aí a pessoa vai e confidencia ali com alguém, e aquele demônio viu, ele entra naquele corpo ali e começa a falar o que a pessoa tinha feito. E a pessoa: olha, é o espírito fulano que está aqui mesmo, não é um demônio que está ali, meu irmão. A Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez. Morreu, ou céu ou inferno. Esperar o dia do juízo, não tem esse negócio de não tem como. A Bíblia diz então que a menina já não adivinhava mais, porque o espírito maligno foi embora. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e prenderam eles. Antes de prender, deram uma surra neles, chicotadas. E os chicotes, segundo o historiador, eram tiras de couro com um pedaço de osso e metal pregado naquelas tiras. Cada vez que batia nas costas, batia, segundo os historiadores, arrancava a pele e subia nas costas. E assim fizeram com o nosso mestre. A Bíblia diz que eles foram açoitados, foram lançados dentro de um cárcere privado. Cárcere privado, ou seja, eram 12 portas para dentro, eles estavam lá no fundo, presos. Tudo escuro. Tudo escuro. As costas todas laceradas. Era para eles, está dizendo: vamos servir a Deus desse jeito? A gente expulsou um demônio e agora a gente está aqui todo dilacerado, preso, algemado, as pernas presas, as mãos presas. Esse é o salário? A Bíblia diz que não. Nós não podemos sair daqui. Nós não podemos ir lá para o templo. Nós não podemos ir para as casas. Estamos presos. Não podemos se adorar lá fora. Quem disse que Deus depende de lugar para ser adorado? Ele disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei ali. A ordem de Deus é que nós congreguemos. Porque aqui é o local de nos reunirmos em comunhão com os irmãos, sermos ministrados por Deus, adorarmos o Senhor, glorificarmos o Senhor. Mas a nossa vida com Deus, o nosso confiar plenamente em Deus, não se resume a apenas estar aqui. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus no seu trabalho. Você pode adorar a Deus na rua. Você pode adorar a Deus dentro do ônibus. A Bíblia diz que os 2 estavam dentro da cadeia. E a Bíblia diz que à meia-noite
ao invés deles reclamarem, a Bíblia diz que eles começaram a cantar um louvor ao Senhor, começaram a adorar ao Senhor, começaram a louvar o Senhor. A Bíblia diz então que Deus manda um terremoto naquele lugar, as cadeias são quebradas, os grilhões são quebrados, e eles saíram daquela prisão, porque entenda uma coisa: o verdadeiro, aquele que crê plenamente no Senhor, ele não tem tempo ruim para adorar a Deus, não tem tempo ruim para glorificar o nome do Senhor. Só que o diabo, ele consegue muitas vezes calar pessoas, porque ele sabe, aquele fulano ali confia em Deus plenamente. Não, é só eu, como diz, dar uma pressão nele, ele recua. É só eu lançar algo, ele para. É só eu arrumar uma situação, fazer um laço, que ele cai igual patinho, porque ele não confia plenamente. Então nós temos que confiar plenamente no Senhor. Davi confiava plenamente. Ele disse: olha, Deus já me deu vitória lá contra o urso, contra o leão, e dessa vez não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que estava lá comigo é o mesmo Deus que está aqui comigo. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus não desampara ninguém, Deus não vira as costas para ninguém, é a gente que vira as costas para Deus, com a nossa incredulidade. A Bíblia diz então que Davi confiava plenamente no Senhor. E a Bíblia diz, verso 47, diz assim: no 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves da terra e as bestas feras, e toda a terra saberá que é Deus Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A Bíblia diz que quando Saul diz: Davi, vai-te em paz, a Bíblia diz que Saul oferece a Davi a sua armadura. Davi nunca tinha usado aquela armadura, ele tira aquela armadura, vai no ribeiro, você conhece a história, ele pega 5 pedras, vai até o gigante. Quando ele chega diante do gigante, a Bíblia diz que o gigante desprezou ele. Desprezou. Ele disse: olha, porventura, sou eu algum cão para você vir com pedra, com pau? Aí Davi: pois é, você pode vir com espada, você pode vir com lança, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Sabe o que é isso? Confiança plena em Deus. E Davi dizendo: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, Davi, ele sempre engrandecia o nome do Senhor. Davi depositava as suas vitórias no nome do Senhor. Então o segredo está em depositar, em engrandecer o nome do Senhor. Pastor, mas está difícil, engrandecer o nome dele. Pastor, mas está doendo, dá glória. Se tem alguém que quer ver você com os lábios fechados, é o diabo. Se tem alguém que quer ver você murmurando com a situação, é o diabo. Comece a adorar. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas começaram a adorar, as cadeias foram quebradas. Tem muita coisa te aprisionando, é porque falta adoração, falta altar, falta comunhão, falta confiar plenamente, falta encarar os desafios. Então a Bíblia diz que Davi saiu dali com a cabeça do gigante na mão, e toda a terra teve que saber que há um Deus na vida de Davi, porque Davi se preocupava exclusivamente em engrandecer o nome do Senhor. Então que as minhas vitórias, que as suas vitórias, seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus.
vitória dela, ou seja, o nascimento de Samuel, não foi para esfregar na cara de Penina, foi para mostrar que ela servia um Deus que faz o impossível acontecer. Então que você seja, como a Bíblia diz que Deus ele procura, os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles adoram mesmo em meio à prova, mesmo em meio à dificuldade. Não porque são masoquistas, porque o masoquista, ele gosta de sofrer. Mas quem está com Deus, não é masoquista. Ele adora porque ele sabe que Deus tem o poder de mudar a história. Porque ele sabe que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer história. Que Deus pode suprir todas as suas necessidades. Esse é o verdadeiro adorador. A Bíblia diz que Davi, então, ele sai dali com a cabeça do gigante. E o nome do Senhor foi glorificado. Saia daqui nessa noite, crendo, como Davi, que a cabeça do gigante vai parar na sua mão. E você vai cantar o hino da vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Se você quer, aplaude e glorifique o Senhor. Coloque em pé no seu lugar. Coloque em pé, feche os seus olhos em nome de Jesus.